Oi pessoal, a Fernanda Gomes Roque dos Santos, a presidente do Lions Clube de Presidente Venceslau, está conversando comigo hoje. Ela está aqui representando várias pessoas. Você que está na sua casa está sendo representado por ela aqui no nosso programa de hoje. Por quê? Nós estamos falando de doação de medula, tá? E nada melhor do que a gente propagar o máximo possível. Estamos falando na rádio, estamos falando aqui na TV, os jornais estão atrás, já vi gente no Facebook. Todo mundo... Inclusive, Edmilson, foi muito interessante que nós já agendamos essa campanha lá no começo de agosto e fomos surpreendidos agora no dia 11 do 11 último, no Jornal Nacional, falando sobre transplantes e cadastramento. Depois teve o Globo Repórter falando sobre cadastramento e transplantes. E no último domingo agora, no Fantástico, está lá o Gianni Kim falando sobre isso. Então, a gente vê nisso a providência de que, de fato, para que esta campanha seja realizada em Presidente Venceslau neste momento. Os órgãos que mais poderiam divulgar, estão divulgando. Nós aqui só somos uma pequena célula disso tudo. E a gente fica muito feliz de estar neste momento, dessa forma, nos posicionando, nos colocando o nosso coração na frente, porque o resto vai atrás. E é com muito entusiasmo, muita motivação interior, sem cansaço. Você me disse que foi uma das suas propostas para presidir o Lions. Da minha gestão, sim. Da sua gestão foi realizar esta campanha em função de uma vivência que nós tivemos uma sobrinha que ficou doente em 2004 e tivemos a oportunidade de estar bem de perto. Ela também, na altura, ela não conseguiu um transplante de uma outra pessoa, mas ela conseguiu fazer o autólogo. E, mediante isso, ela hoje é uma transplantada autóloga com sucesso. É um autotransplante. Um autotransplante. Mas você passa por um processo dificílimo, da mesma forma que um outro transplante. A única vantagem que você tem é que você não vai lidar com a rejeição. Sim. Mas a desvantagem é que você vai lidar com a possível volta da doença. Tanto é que essa moça, a Nuska, ela, um ano após o transplante, ela reincidiu. Ela fez de novo uma leucemia. No entanto, após uma quimioterapia, ela zerou e faz praticamente 4 anos que ela é remida. Então a gente tem assim, uma vivência pessoal e vimos muitas alegrias de pessoas quando estávamos em Jaú e muitas tristezas também. Mas aqui nós estamos falando de doe vida, pronto. Nós temos o seguinte, a pessoa precisa ter entre 18 e 55 anos incompletos. Incompletos. Para se tornar um voluntário da medula óssea. Apresentar RG. Sim, isso é importante. Se você não está com o RG na mão, mas você sabe ele de cor, ótimo. Outra coisa que é importante, quando você for para o cadastramento, já pense no nome de 2 pessoas da sua família que você possa estar colocando ali naquele cadastro com um telefone fixo, se possível. Por que isso? Porque você pode mudar, você pode ir para outro país, estar estudando em outro lugar, enfim, trabalhando. Mas essas outras 2 pessoas possivelmente vão estar E aí, se a gente não conseguir localizar aquele que foi o cadastrado, eu vou procurar através desses 2 familiares que estão ali. Alguém vai saber onde você está. Isso mesmo, Edmilson. Alguém vai saber aonde você está. E por isso a importância do telefone fixo. No entanto, não havendo telefone fixo, o telefone móvel vai fazer parte, porque hoje nós já temos um site, já existe um site onde você pode estar atualizando o seu endereço. Que é o INCA, né? Isso, exatamente. .gov.br/doador. Doador, que é o www. Então, está aí em todos os folhetos esse site que você pode aí estar atualizando o seu cadastro. Tem muita gente que fala, porque uma dula, né, e vai um Ezinho,
em cima do cartaz, Madula, a menininha chamava Maria Eduarda. Maria Eduarda. Isso. Então, tudo nasceu com a Maria Eduarda. Com a Maria Eduarda. Aqui na nossa região, tudo nasceu com a Maria Eduarda. E hoje quem é o coordenador representando aqui o Hemocentro de Marília é um tio-avô da Maria Eduarda, que está aqui junto conosco também, realizando esta campanha. Ele é o representante desse Hemocentro, é ele que traz todo o material, porque esse material vem todo gratuitamente, é pelo SUS, que esse material chega até a gente para coleta. E do Madula, gente, é www.madula.com.br para você conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho desse pessoal. Deixa eu ver aqui, não é preciso estar em jejum. Isso é importante. O cadastro é único e deve ser atualizado naquele site que eu falei, que é o inca.gov.br/doador, mas você dando todos os seus dados, a gente mesmo vai, o pessoal da campanha é que vai cuidar. Aí quando se você for escolhido a dedo, por Deus, tipo, né? Virar um anjo e for um doador de medula, aí você vai ser um herói. As pessoas começam. Quem é doador? Quem doou medula para alguém? Eu nunca vi, parece que as pessoas já olham diferente, né? Exatamente. E olha. Parece que carrega uma luz. Uma luz, e olha, em 8 dias, eu já tive a pergunta, alguém perguntou assim para mim: Fernanda, se eu for doador, e aí depois eu tenho um caso de um irmão meu, eu vou poder fazer a doação de novo? Em 8 dias você está apto a fazer doação novamente. A medula, ela se recompõe rapidamente, essas células se recompõem, elas se multiplicam. Então, nada vai impedir de que você... Eu estava até conversando com uma moça grávida, agora há pouco, e eu falei, você é doadora. Você está grávida, mas você é doadora. Você pode se cadastrar, né? Sim, e não há problema nenhum. A única contraindicação está aí no folheto que você pode estar lendo aí para o telespectador. Infelizmente, as pessoas não podem ser doadoras se teve hepatite após a infância, após os 10, 12 anos de idade, ou se ela fez químio ou radioterapia, aí ela não pode ser doadora. Ser dependente de insulina também não, e já estar cadastrado anteriormente, né? Você já é um doador em potencial. Eu falo isso sempre porque eu sou um doador. Em 2007 eu entrei no cadastro. Estou lá até hoje. E você vai até os 60 anos. Até os 60. Por 60. isso que eles colocam essa idade até completando 55 anos, para fazer valer a pena todo esse trabalho, que esse cadastro vai ficar 5 anos ali. Após 5 anos ele vai ser desprezado. Então tem que fazer valer a pena durante esses 5 anos. Porque se eu for um caso, por exemplo, de uma filha minha e eu já tiver quase 60 anos e eu for compatível, eu vou ser doadora. Mas o motivo dos 55 anos é esse, é que tem que fazer valer a pena esse tempo de cadastramento ali no órgão. É no 55 que se renova, no 60 que se renova os doadores, né? Gente, ó, eu estou conversando com a Fernanda Gomes Roque dos Santos aqui, o assunto é para doer vida, né? E olha, doe vida saudável, você não tem que morrer para dar nada para ninguém, né? Não é? Porque o transplante fica muito ligado, eu morro e dou. Né? Nesse caso não, é quando você está saudável é que você vai fazer essa doação. Você vai conhecer a pessoa. Com certeza. Lembrando que é um ato tão voluntário, que se no momento alguém chegar para ele, olha, você é compatível, e você naquele momento você falar, eu não quero mais, você é respeitado. De tão voluntário que é essa atitude sua. É uma atitude única e exclusivamente da pessoa. Isso aí. Agora, nos cabe, é óbvio, estar aí esclarecendo, motivando, convidando, insistindo, para que as pessoas não tenham medo, porque elas sejam solidárias, sejam fraternas. Fraternidade natal. Pronto. Deixa eu falar algo muito importante para vocês, que é o seguinte: ele é um dos ídolos da televisão brasileira
também do cinema brasileiro, cinema nacional. Recentemente ele fez um depoimento, como a Fernanda contou aqui no Fantástico, explicou sobre a sua doença. Um pouco antes dessa fala para o Fantástico, ele fez um depoimento, o primeiro depoimento que o Reinaldo Giannichini fez foi para o pessoal do linfoma mesmo, né, que trabalha com o tipo de câncer que ele tem. E foi um depoimento muito espontâneo, muito bonito, interessante. Eu toquei no rádio há algum tempo atrás já, que tem está inclusive no YouTube, né, à disposição de quem quiser assistir, mas você poderá assistir a partir de agora aqui no nosso programa e veja que o próprio Reinaldo fala: eu era uma pessoa saudável e jamais pensava que isso pudesse acontecer comigo, que eu fosse vítima dessa doença. Ele vai falar do tratamento, vai falar das pessoas, ele vai falar do convívio com as pessoas que ele está tendo, que é uma experiência única para ele, e ele acha, na opinião dele, que tem que ser respeitada, porque só quem passa por isso é que pode falar com propriedade sobre o assunto. É por isso que vou colocar o testemunho dele aqui no nosso programa. Ele acha que é uma dádiva de Deus. Assista. É difícil de saber precisamente quando é que começou, né? Começaram os sintomas, assim. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter essa doença, né? Acho que nunca ninguém para pensar assim. E particularmente no meu caso, que sou um cara muito alegre, que tem não tem essa, se a gente tem essa questão de câncer, uma coisa que a gente dá umas mágoas ou que tem a ver com um monte de coisa que não tem a ver com a nossa personalidade, né? Eu falei, nunca pensei que eu pudesse ter um câncer. Todo ano tinha uma coisinha, comecei a desenvolver umas alergias. Eu, na verdade, eu operei de hérnia na virilha e deu uma infecção. Começaram a surgir gânglios também aqui na região do pescoço, que tudo indicava que é uma virose, tinha no corpo inteiro. Tiramos então, fizemos uma biópsia dos gânglios. A patologista falou: olha, eu acho que é uma espécie de linfoma, mas precisa determinar o tipo. Depois de um mês veio esse diagnóstico. Eu tenho linfoma, que é do tipo de célula T, que é um pouquinho mais complicado. Poderia ser B, que seria mais simples. O meu é T, que é o mais complicado, e não bastando ser o T, um câncer bem raro. E é claro que é um diagnóstico que te assusta. Primeiro que eu falo, porque a gente nunca imagina que a gente pode ter isso, né? E segundo, porque é uma doença que tem um estigma lá atrás, né? As pessoas nem falavam isso. Eu acredito que isso pode ser uma dádiva para mim. E de fato, durante esse mês que eu fiquei esperando o resultado, de vez eu ficar muito mal, foi o contrário. Eu e minha família, a gente foi se iluminando, a gente foi buscando uma força que talvez a gente não soubesse que a gente tinha. E depois que foi colocada essa notícia para o público, foi recebendo um amor tão grande das pessoas, por tudo que elas me escreviam, por todas as manifestações que vinham até mim. E esse amor que chegou era tão tocante. Eu acho que fez tão parte também desse meu crescimento, para buscar essa minha força. Porque acho que é uma questão, tudo se resvala para isso, né? Para o amor, para você compartilhar, essa busca sua, que eu acho que é individual, né? De você, o seu crescimento, resvala sempre nessa coisa de compartilhar o amor. É o grande fundamento, assim, de todas as religiões, né? Eu, por exemplo, as pessoas vinham de várias religiões conversar comigo, desde o rabino até o evangélico, o espírita. Eu acho que eu conversei com todo mundo, deixei todo mundo que quisesse rezar para mim, e eu cheguei muito à conclusão de que a religião é isso, é a sua força que resvala no amor, em compartilhar, em buscar caridade. Isso é a busca da cura, né? Acho que cada um tem o seu caminho. Eu acho que existem coisas reservadas para a gente que fogem à nossa explicação, mas que talvez lá na frente a gente vai entender perfeitamente e a gente vai agradecer muito. Às vezes que eu tentei fazer planos e a vida me mostrou
que não era exatamente aquilo, não era para o outro lado, eu me deixei ser flexível para aceitar e nunca me arrependi. E sempre entendi o porquê. Por que que a vida me levou para o outro lado e foi tão bom. Como eu descobri tanta coisa. Então, essa doença eu encaro nesse sentido. É mais uma vez a vida falando assim, ok, você estava pensando que é por aqui, eu fiz você ir para lá e você vai enxergar um monte de coisa agora. Eu tenho estado com muitas crianças, porque eu fico numa ala com gente que tem leucemia também, e leucemia, tem muita criança que tem leucemia, o que a princípio a gente fala é de cortar o coração, mas quando eu vou visitar essas crianças, eu saio de lá tão forte, porque são crianças que numa idade tão tenra, né, às vezes de 2 anos de idade, estão lutando até os 10, e elas têm uma postura tão bonita, elas têm um sorriso sempre estampado no rosto, uma força, e é muito bom de compartilhar, é sempre bom, e mesmo quando aquelas pessoas também que não estão conseguindo, que estão um pouco deprimidas, eu acho importantíssimo a gente conversar, trocar e ter uma solidariedade nessa hora. Às vezes a pessoa não precisa fazer nada, mas só chegar para você e dar um sorriso, falar bom dia, ou você vai ficar bem, ou aproveite o dia, isso tudo faz uma diferença enorme. Se a gente trouxesse isso para o nosso dia a dia com todo mundo, ia ser tão mais fácil.